aos irmãos que moram lá na Vicentina, no bairro Marrocos, e na Baixada da Olaria, lá na casa de Emaús. Esse trabalho é feito todos os sábados, a partir das 17 horas, lá no Marrocos, e das 18 horas, lá na casa de Emaús. E este ano, esse trabalho está completando 15 anos. Esse mês de julho, faz 15 anos que estamos ininterruptamente fazendo essa distribuição de sopa. Agradecemos a todos que colaboram conosco, trazendo carne, trazendo verduras, legumes, e sempre a nossa sopa é servida àqueles irmãos que necessitam. Dito isto, agradecendo a todos, nós vamos então fazer a leitura do livro Agenda Cristã, que é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, e esta noite a página é razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Com esta mensagem belíssima de André Luiz, nós vamos então fechar os nossos olhos para entrar em contato com a espiritualidade maior. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais uma noite estarmos na casa de Flora para ouvir o seu Evangelho, o consolo de todos os nossos corações. Permita-nos, Senhor, que possamos ouvir e aprender tudo aquilo que esta noite for falado pelo nosso irmão, convidado para fazer o seu estudo, para apresentar a sua palestra. Que Flora de Araújo e a espiritualidade maior possa estar ao lado do nosso irmão, para que possa nos colocar a palavra certa, no momento certo, para o consolo, o carinho e o aprendizado desta doutrina. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, para essa noite, o nosso convidado é um irmão muito querido nosso, né, que sempre que ele vem, ele traz os seus pacientes, que são sempre muito bem-vindos à Casa de Flora, possam voltar sempre, porque para nós é uma grande alegria receber a todos aqui na Casa de Flora. E ele hoje vai falar de um tema bastante interessante, que abrange a todos nós, porque o nosso corpo físico, ele tem data de validade. A gente não sabe até quando é essa validade. Pode ser 50, 60, 70, 80, 100 anos, 120 acho que não, porque acho que ninguém chegou a 120. Né, doutor? Ninguém chegou a 120. Não pode falar, né? Mas o tema dele é bastante interessante. Por que adoecemos? Nelson, a palavra é sua.
prazer de estar aqui, fazendo a palestra, que é a coisa que eu mais amo na vida, levar a palavra de esclarecimento, comprometida com a verdade, mas, acima de tudo, impregnado de amor. E são momentos em que temos uma grande oportunidade de aprendermos. Eu também, como eu estudo, e como médico, né? Eu médico bem atualizado, eu me esforço para isso. Eu tive recentemente no Congresso Cérebro, Mente e Emoções, Brasília, onde lá estavam as maiores cabeças pensantes, né, em neurologia, psiquiatria, neuropsicologia e especialidades correlatas. E a gente teve contato com Stephen Stahl, um dos maiores psiquiatras do mundo, e a gente mergulhou 4 dias de conhecimento em cérebro, mente e emoções. E a palestra que eu faço hoje, Porque Adoecemos, é um tema palpitante, né? Eu estava sentado aqui quando a senhora sentou ao meu lado, ela perguntou sobre o que é a palestra. Eu falei, por que adoecemos? Ela falou, é uma boa pergunta. Eu não sei por quê. Né? Sei lá, eu acho que o que a gente tem que passar, a gente tem que passar mesmo. Em parte, essa é uma verdade. Não adianta a gente fugir de algo. A cruz que nós vamos carregar, nós não podemos desdenhar. Esta é a nossa cruz. Né? Lá em 1 Coríntios 1,18 é dito, a cruz para os que perecem parece loucura, mas para nós que a aceitamos é a glória de Deus. Então, aceitar a sua cruz. Isso se chama aceitação na terapia cognitivo-comportamental. Essa é a palavra-chave. Mas como aceitar? Mas nós temos que aceitar, senão nós vamos arrumar uma doença muito pior, que é nós ficarmos remoendo dentro da gente, se comparando com a vida dos outros e aquilo que vem para nós, toda a injustiça que tem. Porque o mundo está cheio de injustiças, mas não existem injustiçados. Sou espírita por uma das razões do espiritismo, através da reencarnação, é a única forma de explicar de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra e quais as causas das anomalias e das aparentes desilusões que acontecem em nossa vida. Está lá no capítulo 4, no livro 17. Então, se nós não entendermos que nós temos uma vida e que se continua, essa vida que nós temos no momento presente, temos um passado e temos um futuro. E os laços de família jamais são elementos casuais. É o que está lá em 1 Timóteo 5,4. Pratique primeiro a caridade dentro de casa e trate bem os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Então não adianta você querer dar voos na coletividade de ajuda se você não consegue se ajustar primeiro dentro da sua casa. Mas aí que está a sua dificuldade. Está a dificuldade em todos nós. Nós precisamos... então eu vou fazer tudo que a minha família quer. Não. Mas a sua família não é a sua família porque você quer. Não é o pai que eu queria ter, mas é o pai que você tem. É o pai que você precisa ter, com que você vai lutar. Não precisa aceitar tudo, mas tem que entender que não existe injustiçados. Então, essa temática é fundamental para nós não adoecermos. Porque o adoecimento, ele está ligado a uma falta de aceitação da nossa condição. Eu não sei se meus amigos sabem, mas eu sou médico geriatra, faço também medicina do sono, um assunto que eu adoro é sono, porque me diga onde você dormiu, eu te digo como será seu dia. O sono é fundamental na vida e poucos dormem bem, poucos, muito poucos. E se você tirar o seu sono, você acaba com a sua imunidade, e você se tirar a sua imunidade, acaba com a sua vida. Tudo é autoimune até que se prove o contrário. Dr. Schoffel é um
maior especialista em doenças autoimunes da Universidade de Tel Aviv. Assim ele deu uma palestra no Hotel Windsor em 2017. Então, preste muita atenção nisso, principalmente nesse alto amor que vocês têm que ter, a questão familiar, que é um lastro que vocês têm que entender, receber isso, não fazer tudo o que querem, nem morrer por causa deles, mas entender que se você não conduzir isso com equilíbrio, a coisa vai complicar. Não existe ninguém coitadinho. É necessário que vocês entendam isso. Os nossos grandes conflitos estão dentro da nossa casa. Jesus, Mateus 26, versículo 23. Jesus diz: um de vós vai me trair? E o curioso do lado pergunta: quem? Quem de vós? Quem de nós? Jesus fala: aquele que meter a mão comigo no mesmo prato. Judas levanta, molha o pão no prato de Jesus e sai para a traição. E o Espírito de Emmanuel nos diz: são os que comem conosco nos mesmos pratos que nos causam as maiores frustrações. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, porque eu tive um quadro depressivo, reativo, grave, fiquei quase um ano nesse quadro, extremamente complexo, sendo que eu nunca tinha tido episódio. Eu, estudioso da mente, que já tratei de tanta gente com depressão e ideação suicida, pois eu tive um quadro de depressão com ideação suicida. Fui socorrido aqui no Flora, algumas vezes em tratamento, escutei palestras de gente que está lá atrás falando para mim, assentei aí nesse lugar e achei que não tinha mais jeito para mim, porque a minha mente, ela desestruturou. Um imã de esquizofrenia e eu me abandonei. Eu deixei de gostar de mim. Eu vim aqui numa desgraça tamanha. Eu não merecia ter aquilo. Sou uma pessoa tão boa. Eu me revoltei com tudo e deixei de fazer tudo que eu gostava. As minhas palestras, os meus congressos. E eu ensimesmei na minha doença. E daí eu tive uma doença séria e não tive mais vontade de viver. E não tive coragem de cometer o que passou na minha mente, que foi o suicídio. Graças a Deus que eu não tive coragem. E lembrei de muitos que tiveram meu consultório e que eu tirei da cabeça. Não façam isso. Como o padre Marcelo também teve, aliás, foi empurrado, coitado. Pouco tempo ele ficou, né? E ele também teve ideação suicida. O pai, que parece o avô, suicidou. Tem uma história assim. Imagine se o Marcelo suicida. Imagine se eu suicido. Os comprometimentos com os meus pacientes. Quantos daqueles que eu tirei de cabeça? E aí eu recomendo para todo mundo que tem uma ideação suicida que o livro, de repente, não dá para ler, você não tem disposição. Mas você pode colocar no YouTube radionovela Memórias de um Suicida. Ivone Pereira do Amaral, essa médium fantástica. O Chico Xavier de Saias no Espiritismo. E vocês vão ver um livro que tinha que ser colocado na Sociedade Brasileira de Psiquiatria para aqueles que pensam em se matar. É um relato do espírito de Camilo, de 1800 e pouco, quando ele perde a paciência com tudo no envelhecimento e dá um tiro na cabeça. Ao querido Camilo, que está, de repente, presente também aqui, a quem muito me ajudou, porque o seu relato me tirou completamente a ideia de que isso não dá para fazer. Se matar nunca é a pior doença do mundo. E é a quarta causa de morte nos jovens hoje no Brasil, no mundo. Então nós precisamos bater muito nessa situação. Porque se pensa, eu passou na minha cabeça, basta adoecer. Eu consegui resgatar, sair desse turbilhão e voltei para a vida para ajudar. Não é? Então, eu quero deixar para vocês esse início da palestra. O objetivo é dizer por que nós adoecemos. Mas lembre-se disso. Primeira coisa, o alto amor.
Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais inteiro galardão. Segundo João, item 8. Se já recebeste alguma luz, intensifica em ti, para não perdê-la. Vem a luz, então você tem que ficar para não perdê-la. Lava teus pensamentos no esforço diário, nas fontes do Cristo. O esforço é seu, lavar seus pensamentos. Não te cristalize, revitalize seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos, seus comportamentos. Tenha zelo próprio, porque há micróbios intangíveis que detonam e paralisam sua alma por anos e anos a fio. Espírito de Emmanuel, lição 120 do Caminho, Verdade e Esperança. É lindo o texto, é o resumo da minha palestra. Olhai por vós mesmos. Por maior que seja o seu problema, nunca se abandone. Esse é o maior erro, segundo Teresa de Calcutá. O maior erro, abandonar-se. O pior defeito, o mau humor. E se você se abandonar, você fica de péssimo humor. E mal-humorado ninguém suporta. Eu lembro quando eu fiquei doente, tinha um paciente que ia lá de pena de mim. Ele abria a porta, oi doutor, tudo bem? Tadinho, né? Sentava, tá tudo bem mesmo? Eu vi, gente, olha a situação que eu fiquei. Agora os que vêm aqui que eu ajudava, vêm aqui por mim por compaixão. Oram por mim. Vamos pedir para o senhor. Ah, receita, doutor, fazer receita. O doente era eu. Então, há necessidade de nós sairmos dessa... Então, a palestra se resume não se abandonem. Aceitem a vida que vocês têm. Essa é a cruz. Não é carregar, lute com sua cruz. Não queira passar para as costas dos outros. Não dá. Jesus, Simão Cirineu, foi constrangido a carregar. Carregou um pouquinho. Daqui a pouco ele, nas costas de Jesus. Não está lá? Um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, foi convidado a carregar a cruz de Jesus. Então, bom, agora a gente vai para a palestra. Alto amor, alto astral. Gostem de vocês. Não deixem de fazer isso que vocês gostam. Gostam de estudar, gostam de passear, gostam de pescar, né? Se for tomar uma cervejinha com os amigos, uma cervejinha não tem problema, eu vou explicar aqui. Muita cerveja tem grande problema, entendeu? Que aí tem gente que já regalou, isso é horrível. Não, um pouquinho só. Então vamos lá. Então, aí a imagem, né, da árvore que adoeceu. E aí, nós começamos com Chico Xavier. Sem fazer disso um pensamento mórbido, todos os dias precisamos pensar na transitoriedade da vida sobre este mundo. Chico Xavier. Então, sem ser isso, tristeza, morte. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Todos nós vamos morrer. Legal, né? Super legal isso. Porque às vezes a pessoa é tão grande, olha o tamanho que você é. Que bobeira é essa? Então também para aquele que está querendo se matar igual eu estava, meu Deus, essa vida eu não quero mais viver. Calma! Agora que eu passei por lá de cá, fiquei bom, agora eu não quero mais de jeito nenhum. Quando eu estava mal, eu passava, eu lembro, lá no shopping, olhava lá embaixo e falava, que vontade de me jogar lá embaixo. Agora eu passo, olha, Deus me livre de passar aí perto. Mudou, nem lá perto eu passo. A mente mudou. Antes eu ficava assim, falava, tomava que alguém me empurre, né? Agora eu fico quase, Deus me livre. Eu fico com medo da parede me empurrar. Então, a morte vem para todos nós, no momento certo. Então a minha, os espíritos estão escutando agora, no momento certo. Agora não. Porque eu vou fazer 60 anos, apesar de não parecer. Não, eu só tenho. É uma crueldade da divindade. Eu vivi mais 40 anos só, 100 anos. Eu já conversei com eles sobre mais 60, seriam 120. Né? Então viram como que mudou? Mudou, porque é a alegria de viver. Os nossos melhores amigos são os nossos bons pensamentos.
Você vai demorar muito para morrer. Se Deus quiser. Olha minha torcida. É isso que eu quero, gente. Eu quero que vocês se vejam em mim. Nós somos todos iguais. Frágeis às vezes, alegres, dependendo de como a vida nós nos colocamos. Cruzes mais pesadas, mais leves. Então, entendeu essa questão de não pensar de forma mórbida? Nós vamos morrer. Está tranquilo? A gente se encontra no mundo espiritual, vai ser legal, né? Você estava lá naquele dia da palestra. Pois é, agora a gente já desencarnou, estamos aqui. Anunciou outras palestras lá, quem sabe lá eu também não ser palestrante, a pessoa chega lá, né? Um blazer pé espiritual, poder, mentalizado pela minha mente, você é muito chique. O que adoecemos? Nós temos doenças inevitáveis e doenças evitáveis. Vocês concordam comigo que tem coisa que nós falamos, eu tenho isso porque eu fiz por onde? Igual uma paciente foi comigo no consultório, terminou essa semana, mais espírita e alegre, a gente comentou muito, e eu fiz uma piada para ela lá, ela saiu rindo pelo corredor, e realmente foi uma piada muito interessante, mas eu perguntei para ela com câncer metastático e tudo, ela falou, doutor, eu fumei a vida inteira, só parei agora. Então, há uma necessidade de a gente saber que o nosso corpo físico, ele sofre impacto e às vezes pode se organizar em doenças. E ela sabe que esse câncer, além dessas coisas, está ligado ao tabagismo. Então, nós temos doenças inevitáveis também. Você vai ver criancinhas em tenra idade, portadores das maiores deformidades. Se você for lá no INCA, na parte de tumores de cabeça e pescoço, vocês não suportam. Vocês vão ver criancinha com metade do rosto amputado. E aí, para o médico que não tem um conhecimento espiritual, como eu fui ateu durante muito tempo, a gente dá uma leitura bem clássica nisso. Aconteceu porque aconteceu. Foi azar. Né? Mas isso gera uma revolta muito grande, uma frieza também em quem cuida. Porque a pessoa fica, isso acontecer comigo. A pessoa começa a ficar meio ácida. O Dr. House da seriada era o tipo excelente médico, mas totalmente ácido. Né? Ele era cruel, porque a vida é cruel, se você não tiver essa explicação. E o Criador não pune e nem premia. Você não pode admitir que existe uma crença de que você é premiado. O avião, com 280 pessoas, cai. Uma cadeira, aconteceu isso, o avião partiu, uma cadeira saiu do meio do avião e repousou em cima do seu passageiro, em cima de uma copa de uma árvore. Ele ficou lá, não sentiu a ferradura. Meu Deus, o avião caiu, eu estava dormindo. Todo mundo morreu, menos ele. Aí alguém veio e falou, a mão de Deus estava lá e amparou ele naquela árvore. E o meu colega ateu, muito danado, que mãozinha ruim, furada, já passou 280 só segurou um. Porque não teria lógica. Não tem lógica. O que está para acontecer, vai acontecer. Então, quando aconteceu um acidente aéreo na década de 80, 70, uma aeromoça que parece da Panam foi a única sobrevivente. Ela foi até o Chico Xavier. A pergunta dela não é, ainda bem que eu fiquei bem, ela queria saber por quê ela só sofreu arranhaduras e todo mundo morreu. E o Chico falou para ela, você não estava inserida nesse contexto. Porque todos que estavam ali tinham um comprometimento. Ela falou, mas eu passei? Ela falou, até no mundo espiritual alguma coisa passa. Mas a hora que você passou, a espiritualidade corrigiu uma bolha e você fez um procedimento que você não era para fazer naquela hora. O que você fez? Ela falou, do nada me deu vontade de sentar e colocar o cinto no meio do voo. Então, existem muitas coisas. Se você tiver inserido, você perde o voo. Né? Se você não tiver inserido, se você tiver inserido, você compra a última passagem que é azar, né? Mas ali tinha para você. Então, é isso que eu estou fazendo a reflexão de a vida como ela é. Né? Todas as doenças têm origem no espírito ou na alma. Então, na realidade, nós temos uma alma. E o que é a alma? É o espírito encarnado. Vocês são almas. Mas vocês têm um espírito que é envolvido por um perispírito
que tem o corpo físico. Observa bem. Aí vocês estão vendo aqui o nosso corpo físico com suas glândulas. Intestino, fígado, baço, coração, pulmão. Esse é bem assim visível, né? E esse agora não é mais transparente? Então esse é o perispírito. Então nós temos a pergunta 93 do Livro dos Espíritos. Existe os espíritos um corpo, uma cobertura? Aí os espíritos de verdade respondem. Existe uma substância vaporosa que o reveste e é através dessa substância que ele se locomove. Tá certo? Então, esse perispírito sobrevive à morte do corpo físico. Nele ficam as manchas dos seus erros, dos seus equívocos, e o brilho da sua luta e da sua honra, da capacidade de fazer o bem, mesmo com todas as coisas contras. Então, nós somos várias personalidades, mas somos uma individualidade. Nós viajamos para lá e para cá. Uma vez escravo, o outro, o senhor que espantou o negro, o outro, e você vai se reavendo. Às vezes na polaridade masculina ou feminina, mas o espírito vai se posicionando. Agora, você não foi uma girafa, um boi, uma tartaruga, não. Isso aí é outra coisa. Isso aí é uma outra energia do espírito que não tem ainda a consciência. O ser humano, nós temos consciência. Então, somos várias personalidades numa individualidade. Lembra quando passou uma vez uma propaganda na Globo que mostrava assim, ficava loiro, de olho verde, voltava e aquela se transformava numa plasticidade enorme? Assim somos nós. E nós temos a aparência da última encarnação. Então, se eu morrer... Legal, se eu morrer. Se eu morrer, agora eu brinco com isso, agora que passou, né? Já estou todo posudo aqui. Estava todo, meu Deus. Bom, mas se eu morrer, como que eu vou me apresentar para minha esposa no sonho, por exemplo? Pode ficar tranquilo, não vou deixar passar nada. Mas de que jeito? Com a minha aparência, senão ela nem vai me conhecer. Porque eu já tive outras aparências. Mas agora essa, talvez a mais bela, seja a do momento. Então isso eu guardo no meu cérebro. Essas manchas que você tem no espírito, às vezes a pessoa tem vários equívocos e morre dormindo. E você está vendo aí, fez de tudo e ainda morreu dormindo. Acumulou várias manchas para serem drenadas no futuro. Como dizia o espírito de Ramatiz, estou no centro kardecista, mas tem coisa que eu gosto de Ramatiz. Escutai tudo, retém o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Ramatiz diz o seguinte: as manchas que trazemos no nosso perispírito não saem com cânticos e louvores, mas sim no tanque de lágrimas de nossas dores. Pesado, né? É verdadeiro. Tudo você vai resgatar. Ação e reação. E o sofrimento... Bem-aventurados que choram, os que sofrem, porque serão consolados. Mateus 5:4. Mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Mateus 5:12. Então, é necessário nós entendermos que esse sofrimento que vem para nós, ele está ligado, atrelado a uma situação, ou da nossa vida passada, ou de agora. Então, o sofrimento é sempre uma purificação. Difícil nós entendermos. Diz Jesus: porfiai pela porta estreita, porque muitos se perderão nas portas largas das ilusões. Então, antes de reencarnar, o espírito reconhece o sofrimento como fogo purificador, exalta o obstáculo que ensina, mas depois que reencarna, lá se vai nas portas largas das ilusões. Então, nós prometemos muita coisa quando saímos de lá, mas ao chegarmos aqui, nos perdemos nessas portas largas. Todos nós, né? Orai e vigiai. Então, a hora que a gente morre, esse corpo é enterrado e sobrevive o perispírito. Ficou bem claro isso para vocês? De que nós temos um corpo físico e um perispírito. O perispírito é o revestimento do espírito e ele sobrevive à morte do corpo físico. Se ficou bem claro isso para vocês e para o Brasil todo que está sendo filmado, e para os médicos, isso vai ajudar muito o entendimento
das doenças, principalmente as psiquiátricas, que vêm, né, e a gente, em tenridade, já tem as psicoses. O próprio Freud, grande Freud, ele dizia, né, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Cuidado com esse perfeccionismo patológico. Ela tem que ser bom, tem que fazer tudo. Não, você tem que fazer. Ah, minha família. Você vai fazer para a sua família o que você tem que fazer. De novo, família. Não é morrer por causa dela, mas jamais abandonar. Jamais abandonar. Ajudar sempre. Escravizar-se, jamais. Emmanuel. Eu li essa mensagem aqui. Então, esse perispírito nosso, ele carrega com isso. Nas doenças emocionais, a mesma coisa. E o Freud, quando ele pesquisava, ele sabia, o Freud dizia, tudo está no nosso passado, e o Freud estava certo. Gente, o Freud estava certo em quase tudo. Um dos maiores gênios da humanidade. Com certeza. Eu sou apaixonado por Freud, eu tenho certeza que quando desencarnar, eu vou dar um abraço no Freud. Vou dar um abraço nele. Eu falo sempre dele no centro espírita, ele era ateu. Mas o Freud ele tenta buscar as doenças mentais que estariam no nosso passado. E o Freud chega, mesmo em eternidade, e fala, mas aonde está o problema? Aonde está o problema? Aonde que justifica essa neurose? Onde está? Estava na vida passada. E o Freud não acreditava nisso. Não é? E aí, a situação de harmonia entre as funções da alma, perispírito e corpo, isso sim é saúde. E eu estou falando uma coisa com vocês aqui, é super difícil, que eu estou falando as coisas do Espírito. O próprio Jesus, né, numa conversa com Nicodemos, Nicodemos foi lá com Jesus, conversar com ele, querendo saber as coisas do Espírito, e Jesus disse para ele, para você conhecer o reino dos céus, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Eu falei, isso você está complicando a minha cabeça demais, da conta, velho do jeito que eu estava, voltar para o útero da minha mãe. Jesus falou, Nicodemos, você não escuta o vento, mas você não sabe para onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Isso são coisas do Espírito, Nicodemos. E aí ele diz, se vos tenho falado das coisas terrestres, não me credes, como os crereis se vos falar das celestiais? É aquilo que eu disse para você, lá em 1 Coríntios 15:40. Semeia-se o corpo terrestre, ressuscita o corpo celeste. O que é o corpo celeste? Não é o espírito? Vocês têm que completar. Dois estão sendo chamados. Entenderam? O perispírito? Então ressuscita o perispírito. As doenças inevitáveis. Agora vem aquela parte pesada da nossa vida, que quando cai para a gente, você tem que segurar firme. Não adianta ficar revoltado e assimilar o que vem para você. Fica mais leve desse jeito. Se ficar com revolta, acabou. Aí é pior. Tem coisas que você trouxe no seu perispírito. Então tudo é karma. 25% das coisas nossas são kármicas, segundo André Luiz. 75% são dessas vidas. Dessa vida. Então vamos lá. Doenças inevitáveis. Os problemas que nos pesam nos ombros todos os dias e que só o tempo consegue solucionar, constituem o preço da nossa libertação. Emmanuel, a cruz você carrega, que só o tempo soluciona. Em medicina nós sabemos disso. Paciente com artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, vai, uma melhora, todo mundo supressor, biológico, melhora. A outra vai, complica, tem pneumonia, lúpus, falece. E aí, como é que uma é assim, a outra faleceu. Assim é a história. O tempo vai solucionar. Às vezes a pessoa melhora nessa vida para fazer mais desarranjo ainda. Tem uma pancreatite complicada, tem tudo para morrer, dá a volta por cima, ficou bom. Meses depois está no bar bebendo de novo. Resultado, é melhor ter morrido. Porque ele vai gravar mais do ponto de vista espiritual, sim. Ele vai manchar mais ainda o espírito dele. Então, qualquer um que não tomar a sua cruz de Jesus e que não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:27. Pronto, com esse versículo eu matei tudo.
ninguém vai precisar de religião nem nada. Nisso conhecereis quais sois meus discípulos. Se você carregar a sua cruz. É nisso e em outra, em João 13,35. Nisso conhecereis que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É a dor e o amor. Carregar a cruz que vem para você e amar. Difícil. Difícil missão. E outra coisa, entender a situação. Eu tenho um filho que usa drogas. Tá. Quantos filhos você tem? 3. Um usa droga, usa. Você deu educação para os 3. Deu. O outro se perdeu. Insistiu, se perdeu. Muito sofrimento com você, demais. Um dos maiores que está na Terra. Mas você não vai morrer por causa dele. Ninguém é responsável pela consciência do outro. Ninguém. Você não tem 2 filhos que são bons? Então tá certo. O outro está preso. Foi, então, você vai lá na cadeia, de vez em quando. Você vai ficar na porta da cadeia também. Ele quis ir para lá. Ele insistiu. Mas você está sendo muito duro. Não, estou pensando nos outros 2. São filhos também, são bons. O outro insistiu. Tem história espiritual dele, eu sei que tem. Mas não vá morrer por causa dele. E vá sair com seu marido, do seu casamento pode acabar por causa do filho desastroso. Não pode. Deus não quer isso, não. Eu tenho certeza que isso que eu estou falando tem aprovação. Em qualquer situação. No estudo da codependência é isso. Familiar com dependente químico. Eu tenho minha irmã com esquizofrenia, que foi... Eu entrei nessa onda e quase que eu acabei com tudo. Porque me deu um desespero enorme. Eu achei que eu tinha que acabar com tudo. Não. Vê o que vai ser feito. Internei, se precisar de interna de novo. E vamos levar na vida. Eu vou cuidando de vocês, que são pessoas que me amam tanto também. Meus pacientes estão aqui, que estão em grande número. Né? Tem bom. Então, vamos lá, Doença inevitável. Quadro também difícil. Uma paciente com tuberculose, naquela época, 1897, o quadro do Pablo Picasso, Ciência e Caridade. O Picasso tinha 16 anos quando pintou esse quadro lindo. A mamãe, com a doença terminal, tuberculose não tinha cura, o médico atencioso do lado, olhando o pulso, tadinho, mais nada ele poderia fazer. Né? A criancinha nos braços da irmã de caridade, com quem ela tinha uma maior preocupação, e o quadro instalado. Se o inevitável acontece, não é coisa que veio para vocês? Vocês concordam comigo que ela nada fez? Não é uma situação difícil e triste? Se o inevitável acontece, aceita corajosamente as provas em vista, na certeza de que todas as criaturas atravessam ocasiões de amarguras e lágrimas. É o quadro. Quando vocês veem na mesma pessoa a dor e o amor, ali existe a evolução máxima. O maior disso é Jesus Cristo. Não fez nada para morrer daquele jeito, naquele sofrimento. Então, a santidade, ela está ligada na dor e no amor juntos. Olha a história de Santa Teresa. Olha a história da irmã Flora, aqui. A pobrezinha, costureira, que cuidava de todos e todas e com muitas honras. Tanto me ajudou na minha doença, que eu acredito tanto a Flora. No final, ela mesmo disse: para, meu filho, de reclamar. Estamos te ajudando. Mas o sofrimento tem hora para acabar. Né? E eu falo: irmã Flora, a gente sabe que a cara, coitadinha, por favor, irmã Flora, me ajuda. Mas fé em Flora. Fé no exemplo de Flora. Porque a maior caridade que você pode fazer é teu exemplo. É seu exemplo. Essa é a maior caridade. Agora, o Padre Léo. Vocês lembram do Padre Léo? Os católicos aí presentes. Quem é católico aqui? A turma dos católicos. Eu sou católico espírita. Bom, estamos valendo, né? Então, o que acontece? O Padre Léo, mais novo, um ano que ele nasceu, 61, morreu em 2007. Me inspirei muito na minha fala com o Léo, porque eu adorava o Léo falando. E ele tinha um jeito meio descolado, alegre de falar, mas falava coisas muito sérias. Né? Então, ele diz, ele teve um linfoma. E esse linfoma é uma doença imunológica. Né? E essa doença imunológica foi causada por quê? Pelos pensamentos dele. Com certeza. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte:
será que o Padre Léo são manchas perispirituais que ele trouxe e necessitava passar por esse linfoma? Ou será que o Padre Léo se abandonou no desgaste que ele teve com todos, na casa de Betânia, os dependentes químicos, e ele era super intenso, e daí ele abriu portas para a sua imunidade baixar, e ele teve o linfoma e morreu. Então, é uma coisa, aí está o desafio. Será que isso que o Léo tem é uma doença inevitável, esse linfoma? Ou será que o Léo teve, foi um desgaste e ele esqueceu dele mesmo? E ele se abateu e abriu portas para ter o linfoma? Eu, sinceramente, acho que o Léo não se cuidou direito. Eu acho que ele foi envolvendo nessa situação, porque o Léo tinha uma tamanha capacidade de ajuda ao próximo, que uma vez ele contando, e o Léo era heterossexual assumido, que ele foi namorador pra caramba, então ele até achava as mulheres bonitas, ele falava, isso me dá tentação, mas eu sufoco isso. E eu acho que está tudo errado. Eu acho que o Léo tinha que casar, ter filho, ser padre, e ele ia ser muito feliz. Entendeu? Eu acho isso. Eu acho que os padres têm que casar, opinião minha. Né? Quem sabe, se fosse aí, de repente, eu ia ser até padre também. Padre Nelson. E você ia ser a mulher do padre. A mulher do padre é você. Eu acho. Né? Porque o Léo, ele descuidou, e nessa história do Léo, ele está andando com o Fusca dele, ele vê um travesti chorando na rua. Ele para e fala com ele, o que está vendo, não sei o que, desesperado, ele entra aqui no meu carro. Pegou, levou ele para casa, o travesti. Chegou lá, conversou com ele, continuou chorando, mas passou. Aí o Léo se juntou, os dois pensando. Aí o Léo falou, 3 horas da manhã, vamos dormir. Aí o travesti falou, mas eu vou dormir onde? Comigo, na minha cama. O Léo falou, ele não me representava ameaça nenhuma. Nenhuma. Uma alma com aquele sofrimento intenso. E o coração cortou. E de mais a mais que ele não significava tentação para mim. Sim. Mas olha o que esse homem era capaz de fazer. E ele passou do ponto, a meu ver. Depois eu encontro com o Léo. Eu adoro muito o Léo. O Léo não gostava do espiritismo. Falava que a pessoa de Uberaba. Em vez, por que você fica fazendo assim, mandando mensagem? Passa um fax, é muito melhor. Danado, né? Porque se falar, você me paga. E hoje ele está me pagando. Eu estou aqui encarnado, falando bem dele, e ele está desencarnado e vendo que ele estava errado. Que é tudo bobeira isso. Mas era esse ser fantástico. Adoro o Padre Léo. Às segundas-feiras ele passa, segunda ou terça? Segunda. Às 21 horas. Isso. As palestras, a reprise do Padre Léo. Passa onde? Passa na rede. Canção Nova, né? Canção Nova. Por que adoecemos? Doenças evitáveis. Agora vem o que a gente pode evitar. Então vem aqui o pai da medicina. Até isso está sendo filmado, essa palestra, e os colegas médicos, eles vão achar interessante isso. Antes de curar alguém, o Hipócrates dizendo, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Fundamental. Eu só estou aqui fazendo minha palestra porque eu larguei o osso. A minha família, os meus amores, que são eles, eu tenho minha família, o trio parental, pai, mãe e filho, que o Freud dizia, os meus familiares e minha família. Os meus familiares, eu zelo por eles, vou zelar até o último minuto. Mas eu não tenho mais os pensamentos que eu tinha em relação à minha irmã esquizofrênica, que eu tenho que acabar com tudo, que eu tenho que fazer tudo. Não. Ela tem um limite dela. E nós estabelecemos um vínculo, eu dou uns presentinhos para ela, que eu compro demais, que ela é fortinha, né? Aí eu compro com a mãe, mas que é 3. Tem não, GG, quem é acima? Não sei. É o maior. E eu vou lá e compro para ela, mando, fizemos as pazes.
ainda desconta o salário dela ainda. Ela falou, não, esse você pode descontar. Não, senhora, não, tudo bem. Eu falei, eu não tenho falo de dinheiro, né, Michel? Não, tudo bem, mas o presente você traz de vez em quando, o outro você pode descontar. E assim a gente vai levando. Vai levando, vai tomando remédio. Se ela não tomar, vai ser internada. Vai ser internada, vai sofrer. Eu vou sofrer. Mas daquele jeito, mais não. Ela tem um livre-arbítrio dela. Olha, gente, tem que fazer isso. Você que tem família disfuncional, estabeleça uma condição e siga. E ame você. Você não pode cair. Um dos momentos mais tristes da minha vida, quando eu estava no alto da minha depressão, ela me ligou em prantos e falou: eu nunca esperava que isso ia acontecer com você, porque você veio para cuidar e agora você está doente. Eu estou pedindo muito a São Jorge para te ajudar. Eu falei: nossa, meu Deus, olha o que eu fiz. A Michelle virou meu terapeuta. Eu falei: muito obrigado, Michelle. Deus te proteja. Você tem uma velhinha hoje para você. Tá bom, porque eu sou padrinho. Tá bom, padrinho. Estamos aqui torcendo, hein? Falei: tá joia. Olha, mudei disso. Falei: gente, o que eu fiz? Peraí, eu tenho que voltar. Eu tenho que pegar as rédeas de novo. Eu tenho que ser o tutor dessa família. Mas eu não sou corretor. Eu sou o tutor.